Fala, jovem. Então vamos lá. Faltou a gente ver essa parte de racionalização aqui, ó. Então pensa o seguinte. A gente tem uma fração, o 2 sobre 5 mais raiz de 3. E a gente tem um problema nessa fração. Qual que é o problema? Ter raiz quadrada, ou qualquer que seja outra raiz, na parte de baixo. Não pode acontecer isso. Como que a gente resolve isso? A gente racionaliza. Para a gente racionalizar, a gente vai multiplicar por outra fração. Beleza? Quem que vai estar na parte de cima e na parte de baixo dessa outra fração? É exatamente esse cara aqui. Então vou dar até Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Só que não vai ser exatamente ele, vai ter uma pequena diferença. Aqui é o sinal de negativo. Negativo. Fechou? Então o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Então a gente vai ter... Na parte de cima é distributivo, é chuveirinho. É 2 vezes o raiz de 5 e 2 vezes o menos 3. 2 vezes o raiz de 5 é 2 raiz de 5. Não pode multiplicar quem está dentro de uma raiz com quem está fora. O 2 está fora, o 5 está dentro. Não pode multiplicar. Por esse motivo ficou 2 raiz de 5. Mais com menos, menos, mais ou menos, menos, 2 vezes 3, 6. Na parte de baixo, pensa o seguinte, ó, a gente tem raiz de 5 mais 3 vezes raiz de 5 menos 3. Eu quero que você enxergue o seguinte a situação. O primeiro daqui é o primeiro daqui. O segundo daqui é o segundo daqui, com exceção do sinal, óbvio. Tá? Sempre que acontecer esse tipo de multiplicação, ó, pensa assim, ó, é raiz de 5 mais 3 vezes raiz de 5 menos 3. O nome disso aí é produto da soma pela diferença. Sempre que isso acontecer, vai ficar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Beleza? Quem que é o primeiro? É o raiz de 5. Quem que é o segundo? É o 3. Ok? O que, que vai acontecer aqui? Ó? Vou tentar Ctrl C, Ctrl V. O que, que vai acontecer? A parte de cima, nada, só copia. A parte de baixo, nesse primeiro termo aqui primeiro. Ó, pensa o seguinte, se eu tiver uma raiz quadrada elevada a 2, o expoente e a raiz vão se cancelar, sobrando só o 5. Propriedade de raiz, né? Nesse segundo pedaço aqui, ó, menos 3, menos 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Vou dar outro Ctrl C, igual. Na parte de cima, ainda nada se faz. Na parte de baixo, 5 menos 9 é menos 4. Aqui a gente tem duas coisas para se fazer. Primeira coisa, o sinal de negativo não pode ficar embaixo. Segunda coisa, todo mundo de cima e o cara que está embaixo é divisível por 2. Então a gente tem que meio que a obrigação de simplificar essa fração, ok? Vai ficar da seguinte forma então, Ctrl C de novo, Ctrl V. Então, ó, eu vou dividir aqui por 2, vai dar 1, dividir aqui por 2, dá 3, e vou dividir aqui por 2, dá 2, tá? Tem a situação do sinal. Esse sinal eu vou apagar aqui e vou jogar ele para cima. Ou seja, aqui ó, nesse primeiro termo é mais com menos fica menos. Esse segundo termo aqui é menos, então menos com menos fica mais. E finalizamos. Então é o seguinte, eu vou passar mais dois exemplos. E vou parar, eu vou descer pausa, tenta resolver e eu vou continuar. Ou seja, eu vou passar o exemplo e vou continuar já. Então vamos lá. Opa. 4 sobre raiz mais 7. Então isso aí, ó. 4 mais... Não, 7 é muito grande. Vou pegar um menor. 3, 2. Vou pegar esse aqui, ó. Então, pausa aí. Considerando que você pausou, vou continuar a conta já. Então a gente multiplica por uma fração. Vou começar desenhando a fração aqui. Eita. Escrevendo a fração. A fração aqui é à toa. Quem que está em cima dessa fração? É esse cara aqui de baixo. Só que o sinal trocado. Então, um vai ser menos. Ou melhor, os dois vai ser menos, né? Ok? Na parte de cima, o que vai acontecer? Chuveirinho, né? 4 vezes raiz de 3 é 4 raiz de 3. Menos 4 vezes 2, 8. A parte de baixo, como a gente tem raiz de 3 mais 2 vezes raiz de 3 menos 2, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O primeiro é o raiz de 3.
o segundo é o 2, certo? Igual, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. O que eu vou fazer? Nada em cima, embaixo. Potência e raiz se cancelam, sobrando só o 3. Aqui, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Ctrl C de novo, Ctrl V. 3 menos 4 é menos 1. Esse 1 embaixo não faz diferença, só arrancar ele. Mas quando eu for arrancar ele, eu tenho que jogar o sinal de negativo para cima. Ou seja, vai ficar menos 4 raiz de 3 mais 8. Opa, esse mais 8 é fora. Mais 8. Para a gente finalizar aí, eu vou passar mais um só. Eu vou finalizar essa parte de explicação. 12 sobre raiz mais raiz. 4 não, 4 tem raiz exata. 2 e 3. Vou passar 3 e 2. Opa. 3 e 2. Ah, mas é duas raízes. Não faz diferença. É a mesma coisa. Começa. Eu vou colocar o menos aqui, porque todos os outros foi mais. Menos. Pausa aí pra fazer. Mesmo esquema dos anteriores. Eu acredito que ia pausado para fazer o exercício, né? Então, só entender o seguinte, ó, Ctrl C, quem que é meu fator racionalizante? É esse cara em cima e esse cara embaixo, só que troca o sinal. Igual. Na parte de cima a gente faz o chuveirinho. 12 vezes raiz de 3, que é o 12 raiz de 3, né? E mais 12 vezes raiz de 2, que é 2 raiz de 2. Então aqui é 3 e aqui é 2. Na parte de baixo é aquele mesmo esquema, ó, presta atenção. É raiz de 3 menos raiz de 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Continua sendo o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem que está dando a primeira raiz? O raiz de 3. E se eu inverter, dá errado? Vai, dá problema. Não pode inverter. Tem que colocar na ordem que aparece. O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo. E aqui é 2. Igual. O que vai acontecer? Mesmo esquema. Na parte de baixo, a gente vai anular as raízes e os quadrados. Então aqui vai ficar 3 e aqui fica 2. 3 menos 2 aqui embaixo, 1. Esse 1 embaixo pode aparecer? Pode. Precisa? Também não. Então, essa resposta aqui está certa. E essa aqui também está certa. Ok? Então, essa é a parte aí de racionalização que faltou eu ver com você, ô Heitor. Deixa eu só ver o que se faltou alguma coisa aqui que agora eu não me recordo. Só um instante. Faltou a gente ver, na verdade. A gente já tinha visto, só tô retomando. Essa parte de soma e subtração já foi. Acho que tá tranquilo. Só vou fazer mais 2 exercícios aqui só pra gente ver o negócio, tá? Ó, vou fazer 2 exercícios. Primeiramente esse aqui, ó. 3 vezes 25, 75. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 10, 300. 3 vezes 10 não, 3 vezes 100, né? Vou botar um 2 aqui. Um 4. E aqui o 4 também. Não, um 2. Tá. O que a gente tem que fazer aqui, Heitor? A gente não pode somar e nem subtrair do jeito que tá aí. Tá? Não pode, não pode, não pode. Porque o radical é diferente. Ó. E o radical é isso aqui, ó. Raiz de 75, o raiz de 12, raiz de 300, tá? Como o radical é diferente, a gente tem que fazer uma manipulação aí, tá? Daí a gente faz aquela fatoração que você já sabe fazer. Na verdade, eu vou fazer aqui embaixo rapidinho, ó. Por exemplo, o 75, se eu fatorar ele, vai ficar o 5, o 75. Vai ficar o 5 fora e o 3 dentro, se você fatorar certo aí. Só para lembrar, a fatoração dele vai ficar
75 dividido por 3, 25. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Então apareceu duas parcelas de 5 e uma parcela de 3. Como o 5 tem duas parcelas, circula e sai o 5, né? Lembra? Vou fazer os outros aqui rapidão. Raiz de 12 vai ficar igual. O 12 é dividido por 2, dividido por 2, dividido por 3. Então o 2 sai. O 3 fica. Para a gente finalizar essa faturação aqui. Faturação do 300. O 300, se você fatorar, o que vai acontecer? Vai aparecer, vai dividir por 2 duas vezes. Vai dividir por 5 duas vezes. E lá dentro da raiz vai ficar o 3. A gente é obrigado a multiplicar esse 2 vezes 5, ou seja, 10 raiz de 3. Ok? Então aqui, ó, presta atenção no seguinte. No 75, o 5 está saindo, mas o 2 já está lá fora. Ou seja, 5 vezes 2 é 10. Eu vou copiar isso aqui, que vai ficar mais fácil pro meu lado. Vai ficar, então, o 5 já está lá fora. 5 vezes 2, 10. Mais. Aqui o 2 saiu e tem 4 lá fora. 2 vezes 4, 8 raiz de 3. O 2 saiu e tem... Melhor, o 10 saiu e já tinha o 2 lá fora. Então, 2 vezes 10, 20... Oh, Jesus. 20 raiz de 3. Ok? Agora, aqui o radical é 3, aqui o radical é 3 e aqui o radical é 3. Todos os radicais são iguais. Então é só a gente fazer 10 mais 8, 18. 18 menos 2, menos... Opa, isso aí, menos 20, perdão. Menos 2 raiz de 3. Fechou? Então esse aqui já foi também. É isso aí. Fechou. Falou, qualquer coisa, estou à disposição até umas 9h30 só.